Bem, a minha história começa no final do ano de 2007, quando estava concluindo o ensino médio. Eu não tinha como objetivo ser um professor. O meu projeto era terminar o ensino médio, me alistar nas Forças Armadas e ingressar na Marinha do Brasil e fazer parte do Corpo de Saúde da Marinha, ou seja, eu queria ser um médico militar. Só que, porém, a vida é uma caixinha de surpresas. E mediante a várias adversidades do destino, eu acabei optando por fazer do meu hobby, que era sempre estudar a história, eu sempre gostei muito de estudar história por hobby, fazer da história a minha profissão. Então, terminando o ensino médio, eu me inscrevi no vestibular e prestei para História. E passei a cursar o curso de licenciatura em História. Em relação ao meu primeiro dia como professor, me lembro como se fosse hoje. Comecei a lecionar no dia 8 de fevereiro de 2010, às 7 horas e 30 minutos. Então a primeira turma que eu lecionei era uma turma do 8º ano. E conforme, eu sempre costumo dizer, fazendo uma analogia ao meio militar, eu vejo que uma aula é como uma operação militar. Nunca sai conforme o planejado. Então eu, na minha humilde condição de professor, no meu primeiro dia, no dia anterior preparei meu planejamento, com que o conteúdo que eu iria ministrar, os recursos que eu iria utilizar, a metodologia, com todas ali as suas particularidades. Só que, porém, o assunto era a respeito dos africanos no Brasil, dominação e resistência, e a aula, que era para durar, digamos assim, 50 minutos, eu fiz a aula em 25. Então, certamente, os alunos ficaram ali ociosos, sem ter o que fazer. Então, eu passei aquele famoso questionário para ver se os alunos entenderam. Coloquei o questionário na lousa, rapidinho eles terminaram. E ficamos lá um tempo todo, digamos, tentando contornar a situação. O que eu mais amo na profissão de professor é ver a transformação do aluno. Porque o aluno, ele é como um diamante bruto, digamos assim. Sem brilho, sem o seu devido valor. E é o professor, através do processo de ensino-aprendizagem, que vai lapidar esse aluno e fazer com que esse aluno reconheça o seu próprio potencial. Por quê? Educar significa dar oportunidades para que o aluno nunca deixe de aprender. Então, sendo assim, o que eu amo dentro da profissão de professor é esse papel transformador. Porque a educação, ela é a única ferramenta capaz de transformar o mundo, transformar a sociedade e transformar o ser humano. O que, de certa maneira, me deixa entristecido e magoado é justamente a relevância do papel do professor dentro da sociedade, porque existe o discurso demagógico, aquele de que o professor é o profissional que garante o futuro, que o professor é o profissional que forma profissionais, só que a realidade não é bem assim. Então, geralmente, hoje, nós não sabemos na educação o que é mais importante, se é nota ou se é aprendizagem. Tanto que se uma sala de aula, os alunos eles não são empenhados, eles não se dedicam, eles não estudam, e a maioria da sala vem a ter um rendimento insatisfatório, o culpado é quem? O professor. Quanto a uma situação engraçada em sala de aula, já testemunhei várias, já vivenciei várias. Só que eu vou mencionar, digamos assim, a que eu percebi que foi a mais engraçada. Certo dia,
estava terminando o meu expediente em uma escola, me dirigi a outra escola, então troquei o uniforme, tirei a camisa da outra escola que eu estava e coloquei a camiseta do colégio que estava indo para lecionar. Quando eu entro em sala de aula, eu fui explicando o conteúdo com aquele entusiasmo, com aquela paixão, e esqueci de um pequeno detalhe, que a camisa estava do lado do avesso. Então, sendo assim, fui orientado por uma alma bondosa que falou: professor, o senhor está com a camiseta do avesso. Aí eu olhei assim, fiquei com aquela vergonha, como pode um marmanjo esquecer como se coloca uma camiseta de forma correta. E com isso eu ri da situação e falei: não, isso aqui é uma nova moda que eu estou desenvolvendo. Eu uso do lado do avesso porque quando sujar desse lado eu viro e uso do lado bom. E com isso todos demos risada da situação. Na minha trajetória como aluno e posteriormente como professor, eu tive vários professores, digamos assim, que eu tive como mentores. E, digamos assim, dentro do meu trabalho como professor, eu carrego um pedaço de cada um desses professores. Então, o primeiro professor que eu quero, digamos assim, fazer jus, fazer uma homenagem, é em relação à minha professora do primário, professora Ivani da Penha Cardoso, uma professora que acreditou muito no meu potencial, porque no ensino primário eu detestava escola, eu tentava bolar diversas estratégias e planos para faltar o colégio, e certamente quando eu ia para o colégio, essa professora pegava muito no meu pé. Tanto, que logo depois eu comecei a pegar apreço pela escola e pela educação. Só que essa professora foi responsável por fazer todo esse trabalho, digamos assim, de lapidação do diamante bruto. No caso, esse diamante era eu. Outros dois professores marcantes que eu tive são professores da área de história. Uma delas é a professora Maria de Lourdes Lorca, que foi minha professora no sexto e no sétimo ano, antiga quinta e sexta série. A ideia de criar um canal no YouTube, ela não foi minha. Ela foi de um aluno chamado Caio do Espírito Santo Silva. Esse aluno, ele tinha muitas dificuldades de aprendizagem e de entender os conteúdos, principalmente pertinente às áreas de humanas, história e geografia. Eu sempre procurava sentar com ele, contava uma história envolvente, dentro dessa história colocava ali os elementos presentes dentro ali, digamos, do conteúdo. Ele me deu a ideia de criar um canal. Ele falou: professor, o senhor deveria criar um canal no YouTube. Naquele presente momento, eu, devido à minha ignorância, falei: YouTube é coisa de babaca. Porque o YouTube é um espaço para idiotas falarem das suas idiotices, pessoas aparecerem e assim por diante. Então eu não via, digamos assim, o YouTube como uma ferramenta útil para a educação. Fiquei na cabeça aquilo ali que ele tinha me falado, aquela ideia. E com isso eu comecei a assistir o YouTube, coisa que eu não fazia. E com isso eu comecei a pesquisar conteúdos educacionais e comecei a pesquisar ali algumas videoaulas feitas ali por alguns professores. Então caiu por terra toda aquela minha ideia, todo aquele meu preconceito que tinha em relação ao YouTube. E com isso me tornei, digamos assim, engajado a criar um canal. O primeiro canal que eu quero recomendar é o canal Biologia na Cabeça do professor Francisco Anselmo, que é um canal voltado com a resolução de exercícios, videoaulas explicativas, conteúdo sensacional. O segundo canal que eu recomendo para vocês é o canal Heavy Metalmática, do professor Jefferson Abreu. Canal voltado para a resolução de exercícios, conteúdo pertinente à disciplina de matemática. Então é matemática e rock and roll, combinação perfeita. E por fim, recomendo o canal Professor Miles,
do grande amigo e professor Leandro Mires, torcedor do Grêmio, canal voltado para concursos militares, preparatórios para vestibulares, Enem